Ele se divorciou da esposa e casou com a amante. Você precisa ouvir essa história. Eu acabei de ouvir esse testemunho e me veio muito forte o desejo de compartilhar com vocês aqui essa história. E eu quero falar diretamente para você, mulher, que acha que o seu marido que está com outra pessoa está feliz. O relato desse homem mexeu muito comigo. Ele passou por crise no casamento. Acabou chegando ao divórcio. Ele se divorciou da esposa. E ele acabou se casando com uma pessoa na qual ele havia traído a esposa. E ele falou que ele não fez isso por uma vontade própria. Ele fez isso porque ele foi pressionado pela amante, porque ela queria, de certa forma, ser assumida diante de todos. Porque até então ele queria viver no mundinho, escondido com ela, vivendo só o prazer. E ele fala que ele fez isso com muita vergonha. Estava nas redes sociais com muita vergonha. Porque ele sabia que a esposa dele veria essas publicações, os filhos dele veriam essas publicações. E ele diz que depois que ele se divorciou da esposa e casou com a amante, ele não teve um dia de paz na vida dele. Não porque a amante fosse má pessoa, mas ele internamente sabia que ele tinha feito a maior besteira da vida dele, deixando para trás a mulher e filhos. E ele se culpa todos os dias por causa disso. A esposa dele foi uma mulher que não lutou por ele em oração. E ela desistiu e seguiu a vida dela também. Casou novamente e está vivendo a vida dela com outro homem. Qual é o grande arrependimento do marido? Ele daria de tudo para poder voltar para a esposa. Mas hoje ele não enxerga mais a possibilidade disso acontecer. Ele fala, ela desistiu de mim. Muito forte isso. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, ele está se fazendo de vítima. Porque olhando de forma natural, carnal, realmente parece isso. Mas vamos enxergar de maneira espiritual, que é sobre isso que a gente fala aqui. Ele foi preso, ele estava preso em um cativeiro. Na verdade, ele se encontra nesse cativeiro. Mas em algum momento da vida dele, houve uma inquietação. E nessa inquietação, se a esposa dele estivesse lutando em oração pela restauração da sua vida, da sua casa, da sua família, esse homem iria abandonar tudo e voltar para casa. E hoje esse homem, ele sofre, porque ele vê, eu estou casado com outra mulher, criando os filhos dela, e tem outro homem casado com a minha esposa, criando os meus filhos. Olha a bagunça que eu me meti. Essas são as palavras dele. Então, mulher, não desista. Continue em oração. Não queira viver carregando essa culpa. E não queira estar lá na frente pensando como seria a minha vida se eu não tivesse desistido. Se você crê nessa palavra, digita aqui nos comentários para mim. Eu não desisto.